Olá, bem-vindos a mais um estudo do livro Obreiros da Vida Eterna. Psicografia de Chico Xavier, editado pelo Espírito André Luiz. Estamos em nosso estudo de número 53, no penúltimo capítulo da obra, o capítulo 19, chamado A Serva Fiel. A serva fiel é a Adelaide, uma colaboradora da espiritualidade na Terra que dirigia uma creche e que por isso havia cuidado de muitas crianças durante a sua existência, angariando aí virtudes e a simpatia da espiritualidade. Ela está desencarnando. E isso está lhe trazendo um pouco de dificuldade, apesar da sua ampla liberdade no plano físico e no plano espiritual. Ela está bem consciente, desdobra-se voluntariamente, dialoga com Bezerra de Menezes, porém traz uma grande preocupação, a de deixar a Terra e prejudicar o seu trabalho nessa instituição, nessa creche. Nós estamos acompanhando então o diálogo da espiritualidade com Adelaide para que ela aprenda a desapegar-se, para que ela possa compreender a necessidade de não ficar vinculada aos seus trabalhos na Terra, nem a pessoas, nem a coisas, nem a situações. Nós já refletimos aqui por diversas vezes sobre a necessidade de nos desapegarmos e de não nos considerarmos únicos e insubstituíveis. Na verdade, o trabalho não é nosso, o trabalho pertence a Jesus, aos operadores da espiritualidade que estão à frente do trabalho e que nos utilizam como ferramentas, como instrumentos desses trabalhos caridosos. Então, Adelaide está exatamente nesse processo. Por isso, ela foi levada em desdobramento, ainda encarnada, porém, o seu corpo físico repousando e o seu espírito liberto, para conversar com Zenóbia, a diretora da Casa de Socorro Irmão Fabiano. A casa transitória que fica nas regiões umbralinas, próximas à Terra, e que serve justamente para resgate de recém-desencarnados e de espíritos que estão sofrendo nessa zona espiritual inferior. O diálogo, então, de Irmã Zenóbia com Adelaide é justamente no sentido para que ela desenvolva o desprendimento. Vimos que no quarto de Adelaide há uma redoma, como se uma parede de vidro envolvesse a cama dessa servidora, de Adelaide, e assim impedindo-a de desencarnar. Já refletimos aqui sobre como isso nos chocaria se fosse fisicamente um doente no quarto fechado com uma redoma de vidro ao redor dele. Mas no plano espiritual há essa redoma de vidro, causada pelos pensamentos daqueles que não querem que Adelaide desencarne, interceptando a sua saída. A exigência, portanto, dos parentes e dos amigos prendiam Adelaide ao corpo. Como então portar-se diante dessa situação? Ela era a escora espiritual de muitos. Mas, como vimos, o seu corpo já estava imprestável, no sentido de que não tinha condições mais de prosseguir no plano físico. Tanto é que ela não conseguiria sequer uma prorrogação de tempo, uma moratória, apesar de ter merecimento. O corpo não suporta mais. Ela então ouviu atenta, a Zenóbia ouviu atenta essas colocações e disse: reconheça os obstáculos, mas não se amofine. Paramos então nessa frase. A morte é o melhor antídoto da idolatria. Justamente no sentido de que nós devemos abandonar a ideia de que somos insubstituíveis, de que o trabalho vai morrer junto com o nosso corpo físico. Com a sua vinda, operar-se-á a necessária descentralização do trabalho.
necessária descentralização do trabalho. O que isso significa? Que é necessário que o trabalho troque de mãos. Eu falei aqui, baseado na informação dos Espíritos no Evangelho, que as riquezas passam de mãos. Nós não devemos nos apegar às riquezas materiais, porque elas são bênçãos de Deus, dádivas divinas, para que temporariamente estejam em nossas mãos. Mas elas passarão para outras mãos. A mesma coisa o trabalho. O trabalho de Adelaide passaria para outras mãos, descentralização, sair da mão dela para ir para outra mão. Porque se dará a imposição natural de novo esforço a cada um. Cada um tem um esforço novo a cada dia, a cada encarnação. Somos rodeados de esforços, de trabalhos, de funções e de deveres. E Deus substitui, transfere, empresta para cada um temporariamente, para que contribuam à medida das suas capacidades, mas no momento oportuno saibam transferir o trabalho para outras mãos. Alegre-se, minha amiga, pela transformação que ocorrerá dentro em pouco. Reanime-se, sobretudo, para que a sua situação se reajuste naturalmente, sem qualquer ponto de interrogação, ao término da experiência atual. Então, o conselho de irmã Zenóbia é justamente para que Adelaide não fique presa e possa terminar sua jornada com um ponto final de luz, de bênçãos, e não um ponto de interrogação. Muitos trabalhadores passam as suas vidas inteiras servindo ao Cristo da melhor maneira, e no momento final da sua existência acabam caindo ou se desviando dos ensinamentos apreendidos durante a vida e esquecendo-se de como devem se portar. Nós vimos o exemplo de Cavalcante, que apesar de ter sido uma pessoa boa, por conta da sua crença na Igreja Católica, ele não se preparou convenientemente e o seu desencarne foi extremamente difícil e complexo. A Adelaide não, ela tinha conhecimento espiritual, porém o apego ao seu trabalho estava dificultando. Ela recebeu inúmeros conselhos. Nós vimos que Bezerra conversou com ela lá atrás, no meio da obra, e agora de novo, no finalzinho da obra, Dr. Bezerra de novo fala com ela. Desapegue-se, entregue para Deus. Deixe o trabalho nas mãos do Cristo. Não te pertence o trabalho. Irmã Adelaide também está orientando ela no mesmo sentido, para que não haja nenhuma interrogação no final da sua jornada. Irmã Zenóbia então silencia durante alguns momentos e continua notificando, avisando, alertando Adelaide. Temos ainda a noite de amanhã. Aproveitá-la-ei para dirigir-me aos seus colaboradores, em apelo à compreensão geral. Então notem como a espiritualidade ajudou Adelaide, auxiliou a ela no desligamento. Além de orientá-la diretamente, irmã Zenóbia vai falar com as ajudantes de Adelaide. Vai avisar aos parentes e amigos que eles não devem prendê-la no plano físico, com manifestações pelo pensamento para que ela continue encarnada. Eles vão receber uma orientação direta da espiritualidade. Quantas vezes a espiritualidade nos avisa, nos alerta, e mesmo assim caímos, mesmo assim não damos ouvidos. Temos vários exemplos na obra de pessoas que foram alertadas pela espiritualidade, mas continuaram em queda. E depois, arrependidas no além, reconheceram que foram avisadas por várias vezes. Irmã Zenóbia está avisando Adelaide e vai avisar também os colaboradores, as ajudantes dela. Amigos nossos contribuirão para que se reúnam em assembleia, como se faz indispensável. Então eles iriam proporcionar uma reunião, uma assembleia, para que todos escutassem os alertas e os conselhos do mundo espiritual, a fim de que não dificultassem o desencarne
de Adelaide. A visitante agradeceu penhorada e prosseguimos na mesma vibração de cordialidade. Mas Zenóbia modificou o rumo da palestra. Zenóbia vai mudar de assunto. Abandonando os assuntos de morte, sofrimento, comentou os serviços edificantes que levava a efeito junto de certa expedição socorrista. Então vejam como Zenóbia mudou de assunto, não é? O assunto era desencarnação de Adelaide, dificuldade dela aceitar esse desligamento e como os seus parentes e amigos estavam dificultando também esse processo. Irmã Zenóbia começa a falar de uma expedição socorrista, ela muda de assunto, comentando serviços edificantes de um trabalho socorrista, cujos membros realizavam admiráveis experiências no Instituto, nos dias em que se desobrigavam dos trabalhos imediatos na crosta. Então, é um trabalho socorrista de pessoas encarnadas, que continuam com suas atividades no plano físico, mas também no plano espiritual. A não ser que seja uma equipe socorrista desencarnada que atua na crosta, na terra e também próximo à instituição. Vamos ver do que se trata essa equipe, se são espíritos encarnados ou desencarnados. Irmã Zenóbia continua discorrendo tão brilhantemente sobre a tarefa que Adelaide olvidou por minutos a situação que lhe era peculiar. Então, a exposição de Zenóbia foi tão interessante, tão brilhante, que fez Adelaide esquecer por alguns minutos a sua situação de desencarne, interessando-se vivamente pelos lances descritivos. A providência coroava-se de animadores resultados, porque a conversação diferente fizera-lhe enorme bem, propiciando-lhe provisório apaziguamento mental. Aqui uma lição importantíssima. Notem como a espiritualidade é sábia, como eles detêm sabedoria. Irmã Zenóbia percebeu que ela tinha que mudar de assunto. Ela percebeu que Adelaide estava muito preocupada com o fenômeno da morte e começando com uma ideia fixa. O assunto era só esse, o assunto era só ela e esse processo que ela estava passando. A irmã Zenóbia percebeu e mudou de assunto. Olha a importância de termos espíritos dedicados, sábios, à frente dessas atividades. Com a mudança de assunto, Adelaide se desvencilhou dos pensamentos sobre a sua morte e lhe trouxe apaziguamento mental. Ela se acalmou, ela ficou mais equilibrada com a mudança de assunto. A desencarnante tornou ao corpo bem disposta e reanimada. No decurso do dia, Jerônimo e a diretora da casa transitória combinaram medidas relativas à reunião da noite. Então, eles estavam se preparando para falar aos colaboradores de Adelaide na Terra. O assistente, Jerônimo, empregaria todo o esforço para que a organização fisiológica da enferma estivesse nas melhores condições, enquanto dois ativos auxiliares de Zenóbia se incumbiriam de cooperar para a condução do pessoal de Adelaide à Assembleia. De novo eu comento aqui, vejam como a espiritualidade é organizada, vejam como eles programam todas as atividades e os auxílios ofertados a nós. Enquanto Jerônimo deixava o corpo físico de Adelaide equilibrado, sem problemas de doença, sem problemas de ataques súbitos ou mal-estar, os companheiros organizavam a assembleia, reuniam todos para que todos pudessem ouvir a irmã Zenóbia. Mais um exemplo de como a espiritualidade nos oferece, nos envolve com energias salutares que trazem melhora ao corpo físico. Nós vimos que o corpo físico da Adelaide estava nas últimas. Estava já sem qualquer condições de continuar encarnado. Mas, naquela noite, Jerônimo garantiu que o corpo não reclamaria, não apresentaria qualquer mal-estar, para possibilitar essa reunião, essa assembleia.
O dia, desse modo, esteve cheio de tarefas referentes à articulação prevista. A reunião da noite. Por intermédio de reiterados passes magnéticos sobre os órgãos da circulação, de novo Jerônimo aplicando os passes magnéticos. O especialista Jerônimo, o técnico em desencarnação e em passes magnéticos. Ele é o espírito que durante toda a obra realizou tanto o desligamento das entidades, dos espíritos desencarnantes, quanto os passes magnéticos que trazem melhora, que trazem bem-estar. Então ele estava, mais uma vez, aplicando passes magnéticos para melhorar a circulação sanguínea, nos quais o concurso, a ajuda de André Luiz foi dispensada, porque era desnecessária, em vista da extrema passividade da enferma. Aqui mais uma lição. Notem que, em relação a outros desencarnantes, a outros candidatos à desencarnação, André Luiz ajudava Jerônimo nos passes, mas Adelaide não precisava. Adelaide apresentava um equilíbrio moral, apresentava uma maturidade emocional e psíquica que dispensava a atuação conjunta de André Luiz e Jerônimo, bastava a atuação de Jerônimo. Adelaide entrou então em fase de inesperada calma, tranquilizando o campo das afeições terrenas. Como Adelaide, já velhinha, já doente, apresentou tranquilidade, os parentes e amigos também ficaram mais tranquilos quando viram ela com uma melhora significativa. Tudo programado e aplicado, providenciado pelas equipes espirituais. Renovaram-se de súbito as esperanças. A reação orgânica surgira dentro de novo impulso, melhorando o quadro dos prognósticos em geral. Multiplicaram-se as vibrações de paz e as preces de reconhecimento. Então, tudo foi melhorado no campo físico. Em vista disso, iniciou-se com grande facilidade, após a meia-noite, o trabalho preparatório da grande reunião. Então, vejam que a reunião será no mundo espiritual. Todos os colaboradores de Adelaide, os parentes que estavam dificultando o seu desencarne, iriam ser desdobrados e iriam para essa reunião no mundo espiritual. Por isso, foi marcada para depois da meia-noite. Era necessário que os espíritos deixassem o corpo físico em desdobramento e ouvissem irmã Zenóbia no além. Auxiliadores de nosso plano trouxeram companheiros da instituição, localizados em regiões diversas, provisoriamente desenfaixados do corpo físico pela atuação do sono. É comum a gente ser desdobrado para realizar inúmeras atividades no plano espiritual. Muitas vezes, mesmo sem cansaço e sem sono, eu já dormi de repente. Acredito que pode se tratar de um desdobramento para atividades, para reuniões, para palestras, enfim. Também pode ser uma exigência do corpo físico, né? Eu não estou dizendo que todo mundo que cochila, todo mundo que dorme de repente é porque está sendo desdobrado para realizar alguma atividade no além. Eu estou falando de situações específicas em que a gente percebe que foi um sono provocado, um sono que não fazia sentido naquele momento. Vai depender muito da situação. Mas, independente disso, se a gente já passou ou não, a gente sabe que a espiritualidade proporciona, providencia, marca essas reuniões mesmo, em que várias pessoas são desdobradas e levadas ao além para ouvir, para aprender e para agir. Integrando a turma de trabalhadores que organizavam o ambiente, reparei curioso que a maior porcentagem de recém-chegados se constituía de mulheres. E cumpre-nos anotar que dava satisfação observar-lhes a reverência e o carinho. Então André Luiz faz um comentário de algo que ele notou, que a maioria das colaboradoras de Adelaide eram mulheres, que certamente ajudavam na creche, cuidando das crianças. Todos traziam a mente polarizada na prece, em favor da benfeitora doente, para elas objeto de admiração e ternura.
Então Adelaide já preparava os seus colaboradores, diferente de outros desencarnantes que nós vimos aqui, como Dimas. Adelaide preparou as suas colaboradoras que já tinham um carinho, uma afeição e estavam em oração por ela. Fitavam-nos respeitosas e tímidas, endereçando-nos pensamentos de súplica, sem lembranças inúteis ou nocivas. Então, todas as pessoas ali presentes, na maioria mulheres, estavam concentradas, equilibradas, não traziam qualquer perturbação e pediam com os olhos o auxílio de André Luiz e dos demais para que Adelaide ficasse mais um tempo na terra. Os poucos homens que compareceram estavam contagiados pela veneração coletiva e mantinham-se na mesma posição sentimental. Então estava todo mundo equilibrado. A elevação ambiente espalhava fluidos harmoniosos, possibilitando agradáveis sensações de confiança e tranquilidade. Por sugestão de Jerônimo, a reunião seria realizada no extenso salão de estudos e preces públicas, devidamente preparado. Para esse fim, não poupáramos esforço. De novo, hein? A espiritualidade não poupa esforço para organizar essas orientações coletivas, essas providências do além, para que nós possamos aprender e, principalmente, ouvir os conselhos deles. Há todo um preparo, há toda uma organização, tanto nas atividades aqui na Terra, quanto nas atividades em desdobramento. Acionando peças de eficaz cooperação, submetemos a enorme dependência a rigoroso serviço de limpeza. Olha que curioso. André Luiz revela que eles vão fazer uma limpeza nas pessoas, uma limpeza nos espíritos que estão ali, desdobrados para ouvir Irmã Zenóbia naquela noite. Os componentes da Assembleia podiam descansar tranquilos, sem o assédio de correntes mentais inferiores. Então, os que traziam alguma vinculação com a entidade inferior iam ficar por alguns minutos livres deles. Não iriam sofrer o assédio de correntes mentais inferiores, de eventualmente obsessores, espíritos que perturbavam algumas daquelas pessoas. Não teriam acesso durante a reunião. Tudo isso foi proporcionado e diligenciado pelos colaboradores da equipe de André Luiz. Luzes e flores de nossa esfera espargiam notas de singular encantamento. Imagine que bonita a cena, né? O local. Por isso mesmo, era belo apreciar o contínuo ingresso das senhoras que, em oração, à distância do organismo grosseiro, irradiavam de si próprias admiráveis expressões de luz nitidamente diferenciadas entre si. Então, André Luiz está descrevendo uma situação muito bonita, um ambiente muito belo, porque as senhoras que entravam naquele salão, cada uma tinha expressões de luz diferentes entre si. E isso vale de aprendizado também para a gente refletir sobre a variedade de sentimentos, de vibrações, de energias, de forças que habitam no além. Cada espírito emana uma luz diferente, com uma coloração específica, a depender do sentimento que traz no coração. André Luiz, então, fez questão de destacar que cada senhora que entrava ali trazia expressões de luz diferenciadas entre si. Conservávamos, junto de todos, em atitude vigilante, para manter o imprescindível padrão vibratório. Então eles eram como professores, fiscalizando o padrão vibratório. Se espalharam pelo salão para manter uma energia única, um equilíbrio em todo o salão. Quando em seguida, à primeira hora, a irmã Zenóbia, acompanhada de beneméritos amigos da casa, deu entrada no recinto, conduzindo Adelaide, extremamente abatida. Imaginem que bela essa cena, né? Os amigos e os companheiros de Adelaide sentados numa plateia e de repente entra Adelaide, fraquinha, carregada pelos amigos espirituais.
junto de Zenóbia, sua amiga, diretora da casa transitória, que iria falar aquela noite. A diretora da organização transitória de Fabiano tomou o lugar de orientação e, antes de interferir no assunto principal que a trazia até ali, ergueu a destra, rogando a bênção divina para a comunidade que se reunia atenciosa e reverente. Como sempre, as reuniões iniciam-se com uma oração. Tive então a oportunidade de verificar mais uma vez o prodigioso poder daquela mulher santificada. Sua mão despedia raios de claridade safirina com tanta prodigalidade que nos proporcionava a ideia de estar em comunicação com o extenso e oculto reservatório de luz. Então, André Luiz também descreveu como Irmã Zenóbia era elevada e como a sua oração fazia com que raios de luz saíssem de suas mãos e transformassem o ambiente num reservatório de luz. Finda a saudação, pronunciada com formosa inflexão de ternura, mudou o tom de voz e dirigiu-se aos ouvintes. Com visível energia, minhas irmãs, meus amigos, serei breve. Venho até aqui somente fazer-vos pequeno apelo. Não ignorais que nossa Adelaide necessita passagem livre a caminho da espiritualidade superior. Vejam como a irmã Zenóbia é direta. Ela já falou, eu não tenho muito tempo. Vim trazer somente uma mensagem. Adelaide precisa desencarnar. Adelaide precisa passar para a espiritualidade superior. Enferma desde muito, cooperou conosco anos consecutivos, dando-nos o melhor de suas forças. Dócil às influências do bem, foi valioso instrumento na organização desta casa de amor evangélico. Aqui eu faço uma observação que vale como conselho também. Procuremos analisar como irmã Zenóbia se refere a Adelaide e imitemos a postura de Adelaide aqui na Terra, para a gente ter esse mesmo mérito quando for a nossa hora. Notem que Zenóbia se refere a Adelaide como uma cooperadora do plano espiritual por anos consecutivos, dando o melhor das suas forças. Então, primeiro ponto, imitemos Adelaide nesse sentido. Vamos dar todas as nossas forças na cooperação com a espiritualidade. Segundo ponto, Adelaide foi dócil às influências do bem. O que é ser dócil às influências do bem? É ouvir o conselho dos espíritos. Dos espíritos amigos, né? Dos espíritos superiores, dos mentores. Ouvir, ser dócil aos seus conselhos, às suas influências. Terceiro ponto, foi valioso instrumento na organização desta casa de amor evangélico. Sejamos também valiosos instrumentos da espiritualidade superior, para implementar qualquer serviço que seja. Quarto ponto, administrou a obra com cuidado e muita vez em nosso Instituto de Socorro, fora dos círculos carnais, recebemos preciosa colaboração de seu esforço, de sua boa vontade. Então, além de tudo que a gente falou, também colaborar com a instituição da Terra e colaborar no além também, quando solicitado. Irmã Zenóbia, então, endereça um olhar firme à assistência e pergunta: por que a detendes? Olha só, Irmã Zenóbia perguntou diretamente: por que vocês estão prendendo ela na terra? Há dias, o quarto de repouso físico da doente, que nos é tão amada, permanece enlaçado com pensamentos angustiosos. Zenóbia está puxando a orelha dos encarnados, como sempre, né? Como eles sempre fazem, puxando nossa orelha, porque nos amam, porque sabem o que estamos passando, já passaram também, e sabem o que precisa ser feito. Muitas vezes nós também sabemos e teimamos em não fazer. Então, irmã Zenóbia está puxando a orelha. Por que vocês estão prendendo ela? A gente chega no quarto dela e tem um monte de pensamento angustioso. São forças que partem de vós,
sem dúvida. Companheiros ciosos do trabalho em ação, mas esquecidos do faça-se a vossa vontade, que devemos dirigir ao Senhor Supremo em todos os dias da vida. Olha que puxada de orelha. Primeiro ela elogia, né, dizendo que são companheiros conscientes do trabalho. Vocês que estão emitindo esses pensamentos angustiosos são trabalhadores conscientes, mas estão se esquecendo do faça-se a vossa vontade que devemos endereçar ao Senhor. Mais um exemplo, mais um conselho de não nos prendermos às coisas do mundo, não nos apegarmos às coisas e situações e pessoas do mundo físico. Entreguemos a Cristo, faça-se a vontade do nosso Pai. Entreguemos a Deus, faça-se a vontade dele em relação à irmã Adelaide. Eu sei que muitas vezes é difícil, mas é uma postura madura, espiritualmente madura, para não sermos, como a própria Zenóbia falou no último estudo, crianças espirituais. A gente não pode ser criança espiritual. Então é preciso ter essa maturidade de ver um ente querido que está desencarnando, que já está numa idade avançada, que está doente, e entregá-lo a Deus. Pai, faça-se a vossa vontade. Ao invés de ficar, Senhor, por favor, pelo amor de Deus, mantém ela viva, mantém ela aqui com a gente precisa dela, ela não pode ir embora. Evitar esse tipo de pedido. Falar com Deus, seja feita a vossa vontade. Se tiver na hora dela, Senhor, que ela vá em paz, amparada. Se o Senhor entender que ela deve se curar, que ela se cure e fique mais tempo aqui. Seja feita a tua vontade. É difícil muitas vezes, porque nos apegamos às pessoas, não queremos que elas vão embora, né? É natural. Mas é preciso ter, em algumas ocasiões, especialmente naquelas que a pessoa está muito velhinha e muito doente, entregar nas mãos do Pai. É o conselho que Zenóbia estava dando a eles todos, dizendo, vocês estão esquecendo do faça-se a vossa vontade. Lastimo as circunstâncias que me compelem a falar-vos com tamanha franqueza. Então ela meio que pede desculpa. Eu lamento que eu tenha que falar assim com vocês. Entretanto, não nos resta alternativa. Não há outro caminho. Foi necessário organizar toda uma reunião, toda uma assembleia, para puxar a orelha, para avisar. Era a única forma de avisar vocês, para que não continuassem com essa postura. Acreditais na vitória da morte em oposição à gloriosa eternidade da vida? Olha que pergunta. Quem realmente acredita no mundo espiritual, na vida eterna, age dessa forma? Quem acredita na eternidade da vida, age dessa forma? Prendendo alguém que está sem forças físicas pelo pensamento, num corpo tão fragilizado, tão doente. Adelaide apenas restituirá maquinaria gasta ao laboratório da natureza. A morte é devolução do nosso corpo gasto à natureza. Olha que expressão bonita para falar da morte, né? Restituição do maquinário gasto ao laboratório da natureza. Tudo se transforma, né? Nada se perde. Continuará, porém, contribuindo nos serviços da verdade e do amor com ânimo inextinguível. O que é transferido para a natureza é o corpo físico. O espírito continua trabalhando, continua atuando com ânimo que não se extingue pela imortalidade da alma. Quanto a vós, encarnados, não ouvideis a necessidade de ação individual no campo do bem. Não esqueceis de fazer o bem. Zenóbia aproveitou para falar. Não se esqueçam de fazer a caridade, de praticar o bem. Que dizer do viticultor que estima o valor da vinha somente pelos serviços de alheias mãos? Olha que pergunta filosófica.
Alguém que cultiva a vinha trabalha somente pelos serviços de outras mãos? Que tipo de viticultura é esse? Como apreciar o amante das flores que nunca desceu a cultivar o próprio jardim? Então ela está falando do esforço pessoal, individual, que todos precisam realizar. Quem ama as flores precisa descer ao jardim, cultivar essas flores. Não façais a consagração da ociosidade, das mãos paradas, do ócio, do estacionamento, mantendo-vos à distância do desenvolvimento de vossas possibilidades infinitas. É por isso que nada se perde, nem o conhecimento adquirido nessas existências. Deve ser terrível para o materialista, hein? Que não acredita em nada após a morte. Imagine, estudar 5, 10, 15, 20 anos da vida estudando, para depois morrer e perder tudo isso? Não. O Espiritismo nos ensina e nos demonstra que tudo que a gente estuda aqui a gente leva pela eternidade. Olha que ideia maravilhosa. Não perdemos nada, por isso não temos mais pressa. A maioria das pessoas quer se formar logo, para trabalhar logo, ganhar dinheiro logo. Por quê? Acha que quando a vida acabar, vai perder tudo. Então tem que correr contra o tempo para ficar rico logo e poder gozar na terra. Mas quem conhece a vida espiritual faz as coisas com calma, com paciência, sem pressa, porque sabe que uma vez adquirido o conhecimento, vai levá-lo pela eternidade. Possibilidades infinitas, disse irmã Zenóbia. As nossas possibilidades são infinitas. Os nossos talentos, os nossos conhecimentos são infinitos. Nós vamos continuar desenvolvendo esses talentos, esses atributos, esses conhecimentos. Os nossos trabalhos que a gente começa aqui, a gente continua depois. Para que pressa? E para que medo de que vamos perder tudo o que realizamos? Nada se perde. Tudo nos acompanhará pela eternidade. O que for mal também nos acompanha, mas a gente vai se desfazendo, se desligando desse mal com o tempo. E o que for bom vai nos acompanhar para sempre. Indubitavelmente, cooperação e carinho são estimulantes sublimes na execução do bem. Mas há que evitar a intromissão do fantasma do egoísmo, a expressar-se em tirania sentimental. Olha essa lição, olha esse puxão de orelha. O que a irmã Zenóbia está dizendo? Olha, sentir carinho, dedicar-se a alguém, contribuir de forma fraterna para o bem-estar da pessoa é ótimo, mas cuidado, não confunda carinho e dedicação com o fantasma do egoísmo, que traz tirania sentimental. Ou seja, confundimos carinho e dedicação com uma tirania sentimental. Queremos aquela pessoa só para nós. Achamos que somente nós podemos dar carinho àquela pessoa. Somos ciumentos. Não queremos que ninguém mais se aproxime daquele a quem amamos. Nos tornamos tiranos sentimentais. Muito cuidado. A doação de amor, de carinho, de atenção deve ser para todos, sem se preocupar se a pessoa vai reconhecer, se a pessoa vai retribuir, se outras pessoas também vão dar carinho a ela. Cuidado, então, com a tirania sentimental. Não podemos asseverar que impedis propositadamente a liberação da companheira de cárcere. Eu falei isso no último estudo, que esses amigos e parentes não estavam prendendo Adelaide na terra de forma proposital. Não era proposital. Era o carinho deles, era porque amam Adelaide, não querem que ela desencarne. É normal, eu lembro que eu citei Divaldo, eu lembro que eu citei Chico Xavier. São espíritos que a gente não quer que desencarne. A gente os ama. A gente quer eles pertinho da gente.
ouvindo suas palavras, ouvindo as palestras de Divaldo, seus conselhos, sua dialética tão perfeita, né? Sua oratória tão complexa. Mas nós não podemos ter tirania sentimental. Querer que ele fique perto de nós só porque a gente gosta dele. Isso é tirania sentimental, isso é egoísmo. A gente tem que permitir que ele siga seu caminho. Não cabe a nós exigir que as pessoas fiquem conosco. Então aquelas pessoas não estavam propositadamente prejudicando Adelaide. Era indireto, era inconsciente o pedido dela continuar na Terra. É pelo carinho que sentimos que acabamos pedindo para que a pessoa continue encarnada. Mas muitas vezes é negativo para ela. A existência carnal constitui aprendizado demasiadamente sublime para que possamos reduzi-la à classe de mera enxovia comum. Então, viver aqui na Terra, a oportunidade da reencarnação, é uma oportunidade sublime e não uma enxovia, ou seja, parte térrea ou lajeada da prisão, rente com a rua, abaixo do seu nível, espaço muito sujo. Então, a vida na Terra não é essa prisão, esse cárcere, né? Ou essa parte imunda que nós nos dedicamos. Não. Não nos abalançaríamos a semelhante declaração. Não podemos reduzir a existência carnal como algo passageiro, comum, mas sim uma oportunidade de aprendizado. Referíamos-nos, disse Zenóbia, tão só ao violento impulso de idolatria a que vos entregais impensadamente, pelos desvarios da ternura mal compreendida. Olha só, para quem pensa que maldade, erro, queda é somente no mal, está aí um exemplo. Ternura mal compreendida também faz mal para as pessoas. É tirania sentimental. Então muitas vezes a gente está pensando, não, meu sentimento é legítimo. Eu quero essa pessoa comigo e só comigo. Ninguém mais merece ela. E eu não vou permitir que outra pessoa se vincule a ela, só eu. Isso é tirania sentimental. Isso é ternura mal compreendida. A pessoa ama a outra, gosta da outra, mas tem uma ternura mal compreendida. Um sentimento egoísta, de idolatria, achando que a pessoa é dela, que a pessoa tem um sentimento só com ele e mais ninguém. Então esse alerta é muito importante da irmã Zenóbia. Não podemos achar que as pessoas somos nossas, são nossas, que as pessoas são nossas e que por isso nós vamos ditar o momento que elas desencarnam, nós vamos ditar o momento que elas vão realizar os seus deveres, os seus ideais. Isso é tirania sentimental. Devemos deixar as pessoas livres. A aflição com que intentais reter a missionária do bem é filha do egoísmo e do medo. Mais um puxão de orelha. A ternura que vocês estão sentindo por Adelaide é egoísmo. É filha do medo. Por quê? Não é uma ternura bem direcionada. É uma ternura mal compreendida. É uma tirania sentimental. Olha como é sensível esse tema, né? Muitas vezes a gente acaba prejudicando alguém que a gente ama porque temos esse sentimento egoísta, tirânico, de que a pessoa seja nossa e somente nossa e que nós vamos ditar o momento dela desencarnar. Isso é egoísmo, isso é medo. Alegais em favor do vosso indesejável estado da alma a confiança de que Adelaide se tornou depositária fiel, como se não devesseis desenvolver as faculdades espirituais que vos são próprias, criando a confiança positiva em Deus e em vós mesmos. O que Zenóbia está dizendo? Olha, vocês dão a seguinte desculpa.
Não, mas veja bem, a gente está pedindo para a Adelaide ficar porque ela ganhou nossa confiança. Porque ela é uma pessoa de confiança. E a gente só confia nela para esse trabalho. Essa é a desculpa. E aí Zenóbia está puxando a orelha. Olha, vocês dão a desculpa de que ela se tornou depositária fiel da sua confiança. Mas não se esqueçam, vocês têm que desenvolver as faculdades espirituais próprias. Eles estão depositando na Adelaide as faculdades espirituais. Enquanto que eles têm que aprender a desenvolver sozinhos, individualmente. E não exigir que a Adelaide carregue tudo por conta própria. Vocês precisam desenvolver criando confiança em Deus e em vocês mesmos. No trabalho improrrogável de autorrealização. Eu sempre falo nas minhas exposições sobre o momento que todo mundo passa em que é necessário tomar a decisão definitiva. É a decisão mais importante de todo mundo e essa decisão é individual. Eu sempre falo, se as decisões individuais pudessem ser tomadas pelos outros, todas as mães transformariam seus filhos em anjos, tomando as decisões por eles. Porque toda mãe se sacrificaria por seu filho. Então as decisões são individuais. A autorrealização é improrrogável. Nós temos que nos autorrealizar, tomar essa decisão individual. E pretestais orfandade espiritual simplesmente pelo receio de enfrentar por vós mesmos as dores e os riscos, as adversidades e os testemunhos inerentes à iluminação do caminho para a vida eterna. Eles queriam então que Adelaide continuasse realizando sacrifícios, orando todo dia, dando carinho para as crianças, pedindo dinheiro para casa, pedindo para as pessoas ajudarem na alimentação das crianças. Adelaide que fazia isso tudo. Então, por preguiça, além da tirania sentimental, aquelas pessoas não queriam que Adelaide fosse embora porque elas teriam que fazer isso tudo. Elas teriam que buscar o autoaperfeiçoamento, a reforma íntima. Elas teriam que se desprender delas mesmas para ajudar aquelas crianças. Olha que puxão de orelha que Zenóbia deu em todo mundo. Ela teve que chamar todo mundo lá e falar: parem de prender Adelaide aí na terra, lá na terra. Vocês estão com um sentimento egoísta, de tirania sentimental, e não querem realizar o autoaperfeiçoamento necessário. Não querem tomar a decisão de fazer o bem, de fazer a caridade como a Adelaide faz. Querem colocar somente nos ombros dela. Ela já está doente, idosa, e o seu corpo não aguenta mais. Muitas vezes a espiritualidade fala com a gente que nem uma mãe mesmo, puxando a orelha, nos mostrando como a gente é infantil, imaturo, querendo transferir obrigações que são deles também. Porque a Adelaide já tinha tomado essa decisão. A Adelaide já fez a parte dela. Ela já realizou esse exercício que a Zenóbia está falando, da autorrealização. Quem tinha que fazer agora eram as colaboradoras dela. Eram os que iam ficar com o trabalho. Dar o testemunho, enfrentar os problemas, as adversidades da creche, daquela instituição de caridade. Enfrentar como a Adelaide enfrentou. Valei-vos da bendita oportunidade para repetir velha experiência de incompreensível idolatria. Então ela repete. Vocês, mesmo com a oportunidade do bem, estão repetindo o velho exercício da idolatria, do egoísmo. E de colocar tudo nas mãos da Adelaide, idolatrando ela. Não foi o mesmo que aconteceu com Chico Xavier? Não é o mesmo que acontece com Divaldo Franco? E com tantos outros expositores, presidentes de centro, pessoas
caridosas. Aquela freira famosa, né? Que também atuou muito, a Madre Teresa de Calcutá. No Brasil, nós também tivemos uma irmã, a irmã Dulce. E isso aconteceu também com eles, todos. Idolatria. As pessoas ao entorno dessas figuras espiritualmente elevadas começam a idolatrá-las. Por quê? Não querem carregar o fardo que elas carregam, não querem enfrentar o que precisa enfrentar, as dores, os testemunhos, e principalmente não querem mudar intimamente. Não querem se parecer com elas, também exercendo o trabalho que elas fazem, ainda que imperfeitos. Então, todos que lideram essas atividades de caridade passam pela idolatria dos seus seguidores. Jesus também. Jesus também foi idolatrado, não é? E poucos, de fato, seguiram a sua trajetória. Converteis companheiros de boa vontade, mas tão necessitados de renovação e luz quanto vós mesmos, em oráculos erguidos em pedestais de barro frágil. Olha só. Ela está dizendo, vocês colocam essas figuras, essas pessoas caridosas, em pedestais de barro. Pessoas que muitas vezes são necessitadas de luz também, de renovação. É por isso que muitos caem, muitos líderes caem, porque são pessoas necessitadas, são pessoas que precisam vigiar e orar, e aí começam a idolatrar elas. As pessoas em volta começam a idolatrá-las. Eu já vi vários presidentes de centro, líderes religiosos, que começam a ser idolatrados, mas são pessoas tão falhas quanto nós, que precisariam não ser idolatrados, mas sim vigiados, cobrados, para que continuassem no caminho certo. Então aquelas pessoas tinham convertido Adelaide num oráculo, numa divindade, num espírito sábio que merecesse ser consultado para tudo, idolatrado. É uma lição importantíssima essa aqui, que muita gente cai. Muito centro espírita, muito templo de Umbanda, muita igreja idolatram seus líderes. E aí, humanos que são, muitos caem. Não estou dizendo que todos caem, mas muitos caem. Porque se tornam um alvo ainda maior das trevas. E se não cuidarem do ego, aceitam a idolatria e ficam presunçosos, achando que de fato são líderes insubstituíveis, elevados espiritualmente, e acabam caindo. Prosseguiu irmã Zenóbia, criais semideuses e gastais o incenso de infindáveis referências pessoais, estabelecendo problemas complexos que lhes reduzem a capacidade de serviço, olvidando as sementes divinas de que sois portadores. Ou seja, numa última reflexão do estudo de hoje, essas pessoas acabam fazendo tantas referências pessoais, elogiando o líder religioso, que criam problemas complexos, que atrapalham os serviços dessas pessoas, esquecendo-se que todos somos portadores de sementes divinas. Então, irmã Zenóbia estava puxando a orelha de todos aqueles que estavam ali presentes, que prendiam a Adelaide na terra apenas para os seus caprichos pessoais, com a idolatria egoística, para não realizarem o serviço com suas próprias mãos, para não se melhorarem como indivíduos e porque colocam os líderes religiosos nesses pedestais de barro frágil. Começa a elogiar, começa a falar como fulano é perfeito, é maravilhoso, é um instrumento divino, é o intermediário de Deus na terra.
E aí a pessoa, se não vigiar e orar, começa a acreditar nisso. E começa a agir de forma presunçosa, colocando-se acima dos demais. Ouçamos então o conselho da espiritualidade no estudo de hoje. Busquemos a autorrealização, evitemos a tirania sentimental para não prender as pessoas que amamos junto de nós apenas por capricho e porque ainda somos egoístas. Que possamos aprender a lição de que todos os líderes, de todos aqueles que vêm em missão, todos aqueles que têm uma tarefa bonita na terra, também são falhos e não podem ser idolatrados. Por isso, sempre os cristãos frisaram, especialmente os primeiros cristãos, os cristãos primitivos. Jesus é que merece essa idolatria, porque com ele não tem risco. A gente pode idolatrar Jesus à vontade. Com ele não tem risco dele cair, dele ficar presunçoso, do ego dele inflar por conta da nossa idolatria. Esse risco não existe com o Cristo. Então, se a gente vai idolatrar alguém, que idolatre Cristo Jesus e não os servidores encarnados que estão abraçando uma tarefa pequena. Não diminuindo a tarefa, mas comparando a tarefa do Cristo, são tarefas pequenas, que merecem respeito, que merecem dedicação, mas não uma idolatria, como se a pessoa fosse o Messias encarnado. Reflitamos então em todas essas lições de hoje e oremos a Cristo Jesus, rogando o seu amparo, a sua proteção, o seu envolvimento, para que não caiamos nas velhas armadilhas do mundo, em que desde há muitos séculos tantas pessoas caem diariamente. E que nós próprios caímos no passado, mas que hoje não queremos mais errar. Que possamos ouvir então o conselho desses amigos espirituais, dos nossos mentores, dos nossos guias, para que os nossos corações se libertem da tirania sentimental, do sentimento mesquinho e egoísta de exigirmos que as pessoas fiquem junto de nós e, especialmente, junto àqueles que têm tarefas missionárias, possam receber nosso carinho, nossa atenção, nossa palavra de ânimo, mas nunca a nossa idolatria. Graças damos a Ti, Senhor, hoje e sempre, que o Teu nome seja louvado, idolatrado e homenageado em todos os séculos, até o fim dos tempos, como o Senhor nos prometeu. Aguardamos ansiosamente o Teu retorno, seja da maneira que o Senhor idealizar. E vamos nos preparando a pouco, a cada dia, para que quando esse momento chegar, estejamos preparados e conscientes da tarefa a abraçar, conduzindo esse planeta a um novo estágio evolutivo e colaborando diariamente para esse avanço nos corações dos homens individualmente. Muito obrigado, amigo e mestre, e que a Tua luz nos proteja, nos envolva e nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus, e até o próximo estudo.